acreditamos que eram reais. Quantas verdades que nós ouvimos. E aí, olha só, até mesmo dentro da igreja, quantas coisas a gente não ouviu que era verdade. Quem está vindo no Iniciando na Fé está desmistificando muitas verdades que foram construídas pela igreja, né? E está vendo que, na verdade, não é uma verdade de que Deus deu. É que foi o homem que colocou, né? Por exemplo, a gente falou aqui, por muito tempo, muitas pessoas morreram por discordar de líderes. Olha só, existia uma prática que, eu falei isso aqui no Iniciando na Fé, mas para outros que não sabem, quando Martinho Lutero fez as 95 teses da Reforma Protestante, uma das teses era que ele não concordava que o clero, eles acreditavam, eles diziam, na verdade, eles manipulavam a igreja dizendo que se você pegava uma moeda e colocasse no gasofilastro, quando caía no fundo, aquele barulhinho de moeda caía, batia no fundo. E quando batia no fundo fazia barulho. O que acontecia? Eles diziam, manipulavam você, que quando batia no fundo, a sua alma se conectava com Deus. Então eles diziam, quanto mais moeda você colocar, mais a sua alma se conecta com Deus. E quantas pessoas naquela época acreditaram nisso? Ou que ficaram com medo de perder a sua salvação por conta dessas verdades. E aí, nós hoje nos encontramos num processo de dúvida. E aí eu começo a ficar preocupado, porque já há algum tempo nós temos falado isso, e não nesse domingo, no domingo passado, nós ouvimos a serva do Senhor aqui em cima, dizendo que nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor Jesus está voltando. E muitos vão ficar, porque muitos estão distraídos. E distraídos com o quê? Distraídos com a confusão. Distraídos buscando a verdade. Distraídos brigando um com os outros, porque a minha verdade ela é absoluta e a sua ela é errada. E aí nós vemos uma briga intensa, principalmente da casa do Senhor, principalmente daqueles que se dizem filhos de Deus, aqueles que deveriam ser a resposta para quem está confuso lá fora. Esses são as pessoas que estão brigando. Então, se a pessoa usa azul e eu uso vermelho, a minha verdade é absoluta. Então, quem está usando azul precisa morrer porque é um herege. Só que aí nós entramos na casa do Senhor e começamos a nos questionar. E aí, qual que é a verdade? Qual é a verdade? O que devemos seguir? O que devemos falar? Porque quando nós lemos as Escrituras, nós vemos em Eclesiastes, Deus falando, e vemos que ali em Eclesiastes, o salmista Salomão, né, na verdade, ele diz que Deus criou o homem verdadeiro e justo, mas o homem complicou as coisas. Olha que legal. Deus criou o homem para ser verdadeiro, para dizer a verdade, mas o homem complicou tudo. Por quê? Porque nós temos o pecado que está dentro de nós, fala mais alto do que a verdade. E hoje eu quero ler com vocês, porque nós vamos entender o que é essa verdade. Para a gente tentar moldar o nosso caráter sobre a verdade, precisamos entender o que ela é ou aonde buscá-la. Então abra sua Bíblia, por favor, em João 8, do 31 ao 47. Do 31 ao 47. Em nome de Jesus, nós vamos hoje, eu creio que o que está te afastando de Deus, o que está te afastando daquilo que Deus te prometeu, vai cair nesta noite, nesse lugar. E em nome de Jesus, você vai começar a viver o que o Senhor, Ele sonhou para você. Mas para isso,
você precisa começar a viver a verdade. Vamos lá? Diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Respondendo-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus responde: em verdade, digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus lhe disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não compreende o meu discurso? Por que são incapazes de ouvir o que digo? Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Quando nós estamos vendo Jesus falando aqui, Jesus está sendo questionado pelos fariseus. Porque eles estão questionando a Jesus, querendo de qualquer jeito pegar Jesus ali para crucificar Jesus. Só que o próprio João, no texto, diz que não tinha chegado a hora de Jesus. Aliás, antes, nós vemos que Jesus ele passa ali ele passa por uma situação na qual os fariseus tentam emboscá-lo com a mulher adúltera. E ali, Jesus, muito sabiamente, muito calmamente, ele passa pela forma ali daquela arapuca que foi criada para ele, e ele simplesmente, com tranquilidade, diz: aquele que nunca pecou, que ataque a primeira pedra, que jogue a primeira pedra. E eles não conseguiram. Mais para frente, eles começam a questionar Jesus e começam a dizer: que autoridade que você tem para dizer que as pessoas serão salvas? Quem te deu essa autoridade? E Jesus começa a dizer que quem deu essa autoridade foi o Pai dele. O Pai dele que está no céu. E aí os fariseus começam a questionar, dizendo: opa, se foi o seu pai que deu essa autoridade, quem é seu pai? E aí Jesus devolve a pergunta dizendo: quem é o pai de vocês? Vocês são descendentes de quem? E aí eles começam a dizer: somos descendentes de Abraão. Ué, o pai de muitos? Quem? Gente, Abraão, a gente pode colocar no top 5 aí, nos 10 melhores? Talvez é o segundo, terceiro ali, do homem mais top da Bíblia. E aí, eles falam: não, nós seguimos tudo que Abraão falou. Nós seguimos a lei mosaica, que é a lei de Moisés, e seguimos todo esse processo. Nós entendemos que a verdade é o que eles disseram.
Só que aí Jesus olha para eles e fala: tem certeza que vocês seguem a verdade de Abraão? Porque se vocês seguissem de verdade a verdade de Abraão, se vocês tivessem a atitude que Abraão teve, vocês estariam aceitando tudo que eu estaria falando. Vocês identificariam que eu sou filho de Deus. Porque Abraão, ele fez tudo o que Deus mandou. Abraão seguiu tudo o que Deus fez. Tudo o que Deus mandava, Abraão fazia. Ao ponto de que até o seu próprio filho, Abraão teve coragem de chegar ao ponto de matar. Todos conhecem a história. Todos sabem que Deus pede Isaac. Por quê? Porque Deus queria saber aonde estava o coração de Abraão. Na verdade, aí você pode se perguntar, né? Engraçado. Deus não sabia aonde estava o coração de Abraão? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe todo o pensamento. Queridos, quando nós vamos ler o texto, nós vemos que Abraão, na verdade, estava bem apegado com Isaac. Era o queridinho do papai. Quem aqui é filho caçula? Levanta a mão. Ah lá. Olha os caçulas. Ixi, os caçulas, geralmente, é os bebês. E eles dizem assim, né? Que o filho mais velho apanha, o filho do meio é esquecido e o caçula é o bebê. Não é? Dizem isso, não sei, posso estar enganado. Mas entende? Ele era o caçula, ele era o filhinho, aliás, era o caçula e o único filho. Né? Cuidava muito, ele esperou por muito tempo. Então o coração estava preso, porque não queria, caramba, demorei tanto tempo para ter um filho. E agora quando eu tenho um filho, Deus pede para eu matar ele. Eu fico imaginando a cabeça de Abraão como deve ter ficado. A cabeça de Abraão como ficou quando Deus fala, leva lá e você vai sacrificar esse menino aí. Deve ter tido um... Eu fico imaginando Abraão pensando assim, meu, o senhor deve estar doidão. O senhor faz acontecer, depois pede para matar. Parece Moisés, né? Ô Deus, você mandou te sair do Egito e agora já está querendo acabar com todo mundo? Calma, Deus. Então Abraão, ele fica ali. Por que eu estou dizendo sobre Abraão? Porque é esse homem que os fariseus estão dizendo para Jesus. Abraão, cara, seria o pai de muitos. Foi considerado isso. Olha que lindo. Se hoje nós estamos aqui, foi pela perseverança de Abraão. Por quê? Jesus vem da onde? De toda uma linhagem. E olha que lindo. E aí Jesus está falando para ele, falando, se vocês mesmos são descendentes de Abraão, vocês me aceitariam. Mas vocês estão questionando. Eu estou dizendo para vocês a verdade. Tudo que eu estou pregando aqui, tudo que eu estou ministrando é verdade. E eles questionam, mas da onde você veio? Ele fala, meu, eu já falei isso várias vezes. Eu estou falando isso há muito tempo, vocês não estão ouvindo. Eu vim do Pai. O Pai me enviou. O Pai me trouxe. Para quê? Para pregar as boas novas e dizer que todo aquele que acredita no Filho acessa o Pai. E todo aquele que segue o caminho conhece a verdade. E a verdade liberta. Entende, filho? Entende, filha? Ó, para você ser liberto nesta noite, você precisa buscar Jesus. Porque Ele é a liberdade. Só que Jesus, nesta noite, e aí Jesus começou a me confrontar durante o dia, porque é muito fácil eu falar de verdades que é agradável aos ouvidos das pessoas. É muito legal. Eu já falei, já disse isso aqui uma vez. Às vezes, eu fico pensando, né? Antes eu pensava isso. Eu ficava pensando assim, falando, meu, caramba, minha vida inteira foi dentro da igreja. E eu queria ter um testemunho da hora, igual desses caras que saem. Ou desses caras que chegam. E o cara foi lá, deu um tiro, matou e fez não sei o quê.
Chega aqui e fala, mas Jesus me recuperou. Oh, eita! O meu testemunho, nasci na igreja, cresci, vi um monte de coisa errada. Que chato, não é? Historinha chata. Mas, e aí eu fiquei falando com Deus. Eu falei, mas Deus, falar da verdade daquilo que eu conheço é muito simples. O que as pessoas elas vão se conectar? Porque vamos ser bem sérios, 80% hoje de quem é da igreja veio primeiro. Eu não vou falar do mundo porque a gente está no mundo, né? Mas veio do secular e depois veio para a igreja. A maioria veio, gente. Não é todos que nasceram no berço evangélico. Como, isso é uma certeza que eu tenho. As nossas crianças, graças a Deus, vão ser crentes muito melhores que nós. Esses vão entender a verdade em nome de Jesus. Muito mais fácil do que nós. E aí eu fiquei olhando para isso e falei, mas Deus... E aí Deus começou a me questionar e Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo, ok, filho, é lindo você subir aqui e você dizer, olha, porque Deus me libertou. Eu fui lá, dei 3 facadas no rapaz. E Deus me recuperou. Oh, glória! É lindo. Ou dizer, fala, meus irmãos, eu cometi um erro. Eu estava aqui, acabei ali, o David falou um negócio para mim meio torto, eu acabei falando umas coisas para o David. E pequei contra o David, mas perdi perdão para o David, me perdoa. Olha só que lindo. Não é? Não falei a verdade? Aí o Espírito Santo começou a dizer no meu coração, mas e a verdade que está no oculto? Meus irmãos, vamos ser muito sinceros. Tem coisa que está dentro de nós, que nós escondemos as 7 chaves. Por quê? Porque nós estamos com medo da aceitação. Do que as pessoas vão pensar da gente. Eu dou risada, porque já que eu vivi minha vida inteira dentro da igreja, eu vi muito isso e vejo muito disso. Do quê? De todo mundo chegar aqui e entrar por essa porta e achar que entrou, sei lá, vem um véu de glória assim. E aí agora é santo. E aí anda parecendo um... tá levitando. Eu não levito porque eu sou gordo. Mas, entende? Parece um espírito celestial andando pela igreja. Cumprimenta as pessoas e... Nossa, que lindo. Uma vez olharam para mim e para Jaque. Falaram assim... Um casal olhou e falou assim... A gente tem o Vitor e a Jaque como exemplo. Você é doido? Às vezes quando eles brigam dá para ver na cara um do outro que estão brigando. Aí, só que eu não tinha um ref ainda. Falei, mas pelo menos eu não sou fachada, né? Eu acabei falando. Errei, mas tudo bem. Mas entende? Testemunho, estou falando a verdade. Mas, irmãos, a gente entra pela casa do Senhor e aí a gente mostra um ser angelical. A gente mostra, e aí a gente sobe aqui, e aí eu comecei a falar para o Senhor, cara, mas Deus, eu não quero subir lá e só para pregar ou para falar de uma história que um dia aconteceu comigo. Não. E o Senhor começou a questionar e começou a dizer, peraí, e a verdade que precisa ser dita que está nas 7 chaves? Ei, sabe por que eu não tenho me relacionado com a igreja mais? Sabe por que as águas do Espírito estão batendo na canela? Sabe por quê? Porque você não vai passar do próximo estágio. Você não vai para o próximo nível se você não começar a falar o que está dentro de você. O Senhor, Ele quer, nesta noite, falar com os teus filhos. Ele quer se manifestar, Ele quer ter um relacionamento profundo. Mas para ter um relacionamento profundo, Ele precisa ter a casa limpa. Ele precisa que você abra o seu coração de uma vez só e fale, Senhor, está vendo isso daqui? Eu sou pecador. Eu tenho dificuldade com isso. Eu não aguento mais isso. Eu estou cansado de parecer o povo do Egito, que fica, o povo do judeu que estava no Egito lá, sai do Egito, e aí fica 40 anos dando a volta na Terra Prometida. Estou cansado.
Meus irmãos, eu não sei você, mas talvez você já está há muito mais tempo do que 40 anos. Talvez você está 10, há 20, há 5, não sei quanto tempo. Mas o tempo que você vai continuar rodando, você vai entender que se você não abrir o seu coração de verdade, você não vai acessar a presença de Deus. Agora, é fácil dizer a verdade, mas fale aquilo que está lá no fundo. E eu não estou dizendo para você se expor, porque eu não estou dizendo para você subir aqui no altar e falar, meus irmãos, e tudo bem que o dia que alguém fizer isso daqui, falar de algo muito profundo, e for julgado, meus irmãos, nós precisamos nos converter. Alguém que subir aqui nesse altar e começar a dizer o que mais dói de si aqui nesse altar, nós precisamos levantar as mãos e agradecer a Deus como um corpo de Cristo, como família. Por quê? Porque quanto mais eu escondo as minhas feridas, por quanto mais eu escondo as minhas dores, mais longe de Deus eu fico. Mais eu vou ser parecido como qualquer outro, como os fariseus. O que adianta você conhecer todas as Escrituras? O que adianta você conhecer os livros, você estudar, você ter um intelecto maravilhoso dentro da palavra do Senhor, mas um relacionamento profundo está longe há muito tempo. Por quê? Porque você tem carregado bagagens que Deus não colocou sobre a sua vida. Deus está dizendo para você nessa noite, até quando você vai carregar esse fardo? Poxa, eu estou com vergonha porque um dia eu fui ferido e eu criei ódio no meu coração. Ontem, lá nos adolescentes, nós falamos de ódio. E pode crente ter ódio? E pode. Nós que estamos lendo, nós que estamos buscando, nós que estamos falando. Gente, é por isso. Agora faz todo sentido. No início desse tema renúncia, eu ouvi alguns pastores amigos dizendo que quando eles colocaram esse tema anual lá na igreja deles, que a igreja deu uma baixada de número de pessoas. Sabe por quê? Meus irmãos, ninguém está pronto para ouvir a verdade. Ninguém. Todo mundo só quer dizer a sua verdade. Todo mundo só quer dizer a sua conveniência. Eu acho incrível, no mundo que nós estamos tendo hoje, um monte de gente, né, um monte de conselheiros que não gostam de ser aconselhados. Um monte de professores que não gostam de aprender. Um monte de futuros pastores que almejam o pastorado, mas que não gostam de ovelha. Aí a gente vê as pessoas dizendo, nossa, o meu ministério não vai para frente, nossa, a minha profissão não vai para frente, as minhas coisas não vão para frente. Lógico, você não gosta de você. Você não se ama. Ah, mas eu me amo. Ah lá, eu corto o cabelo toda semana. Eu tenho autoestima. Eu compro roupas novas para mim. Eu gosto da minha família. Pelo amor de Deus, né, irmão? A gente dizer que gosta da nossa família é o mínimo. É o óbvio. Ah, eu gosto da minha mãe. Glória a Deus por isso. Que bom. Ah, eu amo meu marido. Ufa, não vai precisar de encontro de casais. Entende? A gente tem falado verdades que são óbvias. Mas o Senhor está cansado da obviedade. O Senhor está cansado do mesmo. O Senhor está dizendo para você sair da água que está batendo na sua canela e que você se aprofunde na minha presença, eu preciso que você abra o coração. Eu preciso que você fale. E Tiago diz que para eu confessar o meu pecado, o que eu tenho que fazer? Eu preciso confessar uns para com. Você vai confessar para um morador de rua que está passando na rua? Para um estranho na rua? Não. Você vai falar para alguém, nós já aprendemos isso, você vai falar para alguém que
você identifica como homem ou mulher de Deus para sua vida, que representa, que você vê que busca a presença do Senhor, e você vai pedir ajuda. Pessoas que têm habilidade. Agora, uma vez aqui, né, eu ouvi o pastor Francimar falando isso. A gente tem 8 pastores nessa igreja. 8 pastores. Aí a minha pergunta é, quantos mais pastores nós vamos precisar para que todos tenham a liberdade de dizer a verdade? Posso dizer algo para vocês, meus irmãos? A gente pode ter 100 pastores aqui. Se você não tiver a fim de dizer, se você não tiver a fim de limpar essa podridão que tem dentro de nós, meus irmãos, nós vamos ficar dando volta na terra prometida. Anos e anos. E nós, muitos vão morrer sem entrar na terra prometida. Sabe aquela história? Nadou e morreu na praia? Eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, é muito complicado dizer isso. Porque parece que você falar isso, parece que te traz um nível de santidade aqui em cima. E aí o Senhor falou para mim assim, não é isso não. Para falar isso não tem que ser santo aqui em cima. Para falar isso tem que reconhecer o que tem dentro de si. E meus irmãos, vou dizendo uma coisa para você, só encontrei podridão dentro de mim. Sabe qual que é o ponto para você saber se você está pronto ou não para viver a verdade? Pergunta para aquela pessoa que você ama, ou que você tem de intimidade, o que você precisa melhorar. Qual é o problema que você tem? Duvido se você está pronto para ouvir. Eu gosto da frase do Marcos Michele, né? Marcos Michele disse que você pergunta para o seu filho, por que você se sente amado, né? Essa frase que o Marcos Michele pergunta para o filho. Mas você tem que estar pronto para ouvir. Por que ela se sente amada? Será que você está pronto hoje para olhar para a pessoa que você gosta, para que você ama, e dizer para ela assim, Francimar, o que você vê de mim que eu faço de errado? Que verdade é essa que nós estamos vivendo? Aí a gente pergunta, Deus, o Senhor se silenciou? Deus, o Senhor não fala mais? Quando nós vamos ver o intercurso da Bíblia, nós vemos o tempo do silêncio do Senhor. O Senhor fica 400 anos sem se comunicar com o seu povo. Aí eu te pergunto, meu Percival, você acha que Deus fica 400 anos sem falar nada? Porque Ele estava super feliz com a humanidade? Porque a humanidade estava super vivendo a verdade? Sério? Aí eu ainda tenho que ouvir. Esses dias eu ouvi isso. Eu ouvi, não, é que essas folhas em branco, é porque somos nós que estamos escrevendo a história agora. Meu Deus! Se estamos escrevendo essa história então, que coisa feia vai ficar, hein? Entende isso? Qual que é a verdade? O que você precisa confessar? Onde já se viu? A gente está vivendo no mundo de hoje e ainda vivendo todas essas ferramentas, vivendo todas essas mensagens, passando por tudo, tendo todos os pastores, tendo todas as ferramentas e ainda a gente não ter a liberdade ou não ter a escolha de perdoar. Quantas pessoas estão amargas, vivendo o amargo porque estão com ódio, porque não perdoaram, porque foram feridas e agora se acham vítimas e são vítimas. Não vou tirar a sua dor. Mas em que momento que você deixou de ser vítima e se tornou apegado à sua dor? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Aí queremos mudar o caráter. Aí repelimos pessoas. Aí nós temos que... meus irmãos... Aí temos que ouvir, ou eu fico muito chateado com isso, é quando eu tenho que ver uma pessoa que tem um dom maravilhoso, que Deus deu um dom incrível.
Aí a pessoa, por conta da tristeza, por conta das feridas, por conta do que os outros vão pensar, começa a querer mudar o seu comportamento, começa a mudar as suas atitudes, porque ficou ferido ou porque não quer desagradar as pessoas. Meu irmão, minha irmã, se Deus colocou isso como de origem na sua vida, se você é alegre, não deixe de ser alegre. Ai, mas eu sou brincalhão, eu sou piadista. E as pessoas não vão me levar a sério. Ei, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se as pessoas não te levar a sério, o problema é delas. Você chega num lugar, você muda o ambiente. Eu acho que o máximo que você precisa aprender, a verdade que você precisa entender é que você precisa equilibrar. Vai ter lugar que você vai ter que vai fazer brincadeira, vai ter um momento que não. Está tudo bem. Agora, perder a essência do Senhor porque eu estou ferido ou porque eu estou querendo aceitação, esta verdade é uma mentira que te contaram. E muitos, infelizmente, estão fugindo de Deus porque estão vivendo uma mentira. Muitos estão longe da palavra do Senhor porque não acreditam. Meus irmãos, se Jesus viesse hoje, será que nós seríamos os fariseus ou seríamos os convertidos? Será que nós aceitaríamos ou rejeitaríamos a Deus? Sabe qual vai ser a resposta? A resposta é, se você está pronto para ouvir a verdade, você está pronto perto de Deus. Você está se conectando a Deus. Quando a gente ouve que o céu é ganhado à força, é conquistado à força, meus irmãos, é conquistado, sabe, da forma do mais sincero possível. Entenda, sinceridade não é ser mal educado. Mas sinceridade é você falar o que está no seu coração e você dizer, Senhor, estou aqui, eu não estou valendo nada, eu estou cheio de pecado, eu não presto. Hoje eu pensei em acabar com umas 10 pessoas. Mas, ô Senhor, eu estou vendo que isso está me afastando de Ti, me perdoa, se submete, se proste, se curve. Ah não, mas nem isso hoje nós aceitamos. Ah, onde já se viu? Eu vou me ajoelhar. Gente, estava vendo isso esses dias. Até uma briga hoje para se você deve se ajoelhar ou não deve se ajoelhar para orar. Posso falar um negócio para você? Você acha que os missionários que estão lá morrendo nos países que são proibidos o evangelho, você acha que eles estão preocupados com isso? Você acha que a pessoa que está internada nas últimas lá, ela está se preocupando se ela vai se ajoelhar ou não vai se ajoelhar? A irmã trabalha no hospital, sabe disso. Quando está no último momento ali da vida, você acha qual é que é a preocupação? Ei, a estimativa hoje nossa de vida é de 75 anos. Passa rápido. Esses dias eu estava lembrando de 2013. O início lá da ICEM. Falei, mano, mas foi ontem. Foi ontem. E eu já estou com 2 calangos. Entende? O peso que eu tinha naquela época eu já não tenho mais. Entende? Então, a gente se apega a pequenas coisas. Meus irmãos, Deus está querendo se relacionar. Em nome de Jesus, quebra essa barreira, quebra esse ego, quebra essa vaidade. Como nós ouvimos o Salomão dizendo, ei, tudo é vaidade, vaidades de vaidade. Quebra essa vaidade, quebra esse orgulho. E se permita ser direcionado e guiado por Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Ei, a verdade é Cristo Jesus. Deixa Ele dominar, deixa Ele controlar, deixa Ele decidir. Sabe por quê? Porque quando nós não permitimos isso, nós somos filhos de quem? Nós somos escravos de quem? Deus ele não se relaciona com quem é escravo do pecado. Agora, aquele que tem o pecado, mas busca dia e noite a presença de Deus, não é contagiado por ele. Aí eu vou dizer para vocês, você tem que ser santo. Meu irmão, minha irmã, vai ser difícil isso. Mas buscar a santidade nós devemos.
Ser santo eu não vou conseguir. Mas buscar a santidade, buscar a Jesus todos os dias, a gente consegue. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem coisas que você faz repetidamente todos os dias. Quem aqui sai para ir trabalhar sem escovar o dente? Diz a verdade, levanta. Ué, engraçado. Nós fazemos isso todos os dias. Por quê? Por quê? Nós temos que almoçar todos os dias, né? Engraçado, nós colocamos a roupa todos os dias. Nós lá temos que lavar a roupa também. Nós temos que arrumar a casa também. Nós temos que fazer tantas coisas diariamente. Engraçado, com o Senhor a gente não tem essa prática. Relacionamento com Deus eu não tenho essa prática. Entende isso? O Senhor começou a me confrontar e dizer para mim: ei, quer se aprofundar? Quer ter mais do Senhor? Você precisa começar a aceitar a verdade de que você, como filho, você tem sido muito mal. Aí, eu fiquei para baixo o dia inteiro. Murchei. Fiquei mal. E, gente, estou mal com isso. Porque o que eu espero dos meus filhos é respeito e amor. Eu não tenho respeitado Deus. Eu amo, né? O amor, você suporta, né? Tudo suporta. Tudo espera. O amor é paciente, olha que lindo. Mas esse amor de Deus para conosco existe. Agora de nós para com Ele não existe não. Eu não consigo ter uma realidade diária com Ele. Quantos aqui, meus irmãos, de verdade, diariamente, em todas as suas ações, você tem orado a Deus perguntando: Deus, o que eu devo fazer? Quanto mais eu entendo que é o Senhor que precisa ser o dono da minha vida, mais eu entendo que eu não quero ter escolha. Sabe por quê? Quanto mais escolha você tiver, mais será uma escolha humana. Mais será uma escolha de uma pessoa que está tendenciosa ao pecado. Agora, quando eu não tenho escolha, por que a gente não inverte, né? De vez eu ser escravo do pecado, por que eu não sou escravo de Jesus? Escravo tem escolha? Escravo faz o que manda, né? Vou dizer uma coisa para você. Até hoje, todas as minhas escolhas que eu fiz, somente eu, sem consultar a Deus, deu errado. Não foi boa. Então, racionalmente, pensando nessa matemática, eu prefiro não escolher. Eu prefiro todos os dias poder olhar para o Senhor e dizer: o que eu devo fazer? É esse tipo de relacionamento que Deus está pedindo nesta noite. É esse tipo de relacionamento que Deus está dizendo que você quer fugir da distração, como foi falado aqui, que muitos vão ficar devido à distração, não quer se distrair. Em nome de Jesus, comece a dizer a verdade daquilo que está sujo dentro de cada um de nós. É só assim que a gente vai mudar um caráter. Ei, moldando o caráter, vamos colocar aqui, em Cristo Jesus. Eu não quero moldar o meu caráter com o que a sociedade está dizendo. Né? Hoje em dia, a sociedade diz até o que você deve falar. Ou como você deve se comportar. Como você deve usar as palavras. Aceita, bobo. Tem que aceitar. Porque se você não aceitar, você vai ficar sozinho. Já ouviu? Não sei se você já passou por isso ou se você já ouviu alguém falando isso para alguém. Você é muito bobo. A pessoa vai, pisa em você e você tá lá. Você é bobo? Ou vai falar igual a palavra do Hancock lá, né? Já assistiu o filme do Hancock? Né? Aí as pessoas que estão ouvindo isso, elas deixam de ser bom. Ou de buscar a bondade. Aí ela começa não, é verdade, eu sou muito bobo. Eu sou muito bobo. Tá vendo? As pessoas faz qualquer coisa comigo e eu tô lá de novo. Dando a minha, sendo bonzinho. Se isso é ser bobo, então vamos ser bobo pro resto da vida? Vamos. Porque a Bíblia diz
que quando baterem em um lado, o que você faz? Ué, mas a gente é bobo, a gente não pode aceitar. Quais foram as verdades que foram construídas dentro da nossa cultura familiar? Ó, você só tem eu e sua mãe como seus verdadeiros amigos. Já ouviu isso? Engraçado, né? Essas pessoas que dizem isso, elas fazem isso, só que elas esquecem que um dia o filho vai embora, né? Aí esse tipo de pessoa que fala isso, não quer que o filho vá. Cria o filho para si. E aí depois quer manipular, né? E eu não estou dizendo, querido, que seu pai e sua mãe é bandido. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que ele foi criado errado, tanto quanto nós. E agora, a gente está conhecendo a verdade. E essa verdade vai nos libertar. Ei, quanto mais a gente estiver livre, mais eu serei escravo da bondade. Essa é a matemática. E em nome de Jesus, vamos aceitar o que Deus tem para as nossas vidas. Quando eu olho os fariseus dizendo ao Senhor, mas nós não somos ilegítimos. Você está dizendo que você é filho de Deus, mas nós também somos filhos de Deus. E aí Jesus fala para eles, se vocês fossem filhos de Deus mesmo, vocês não estariam rejeitando a verdade. Vocês não estariam rejeitando o que deve ser feito. Ei, entenda. Meu irmão, por muitas vezes vai sair caro dizer a verdade. Vai ter pessoas que vai ficar chateado com você. Vai ter pessoas que... E assim, você pode falar da melhor forma, da forma mais bondosa que for. Mas o mundo hoje não está preparado para ouvir as verdades. Mas em nome de Jesus, vamos construir um novo tempo aqui nessa família 100. E essa família 100, na qual vai poder dizer a verdade sem a gente ficar chateado, sem a gente se constranger. Pelo contrário, toda vez que alguém vier dizer a verdade pra gente, a gente vai dizer, aleluia, foi Deus que te mostrou. E quando não for, quando a gente for ver que é conveniência, a gente vai dizer assim, Senhor, faz do teu jeito, porque do teu jeito é melhor. Não julgues para que não seja, não condenes para que não seja, perdoai. Entende? Nós sabemos. Nós falamos. Nós professamos. Nós não fazemos. Porque nós, de verdade, não acreditamos nessa verdade. De verdade não acreditamos nessa verdade. Não é real. Precisa sair da teoria, meu irmão. Vamos começar a praticar. E aí, eu vou dizer para você, não vai ser fácil, não é bom. Por muitas vezes, você sai do conforto, você ser taxado de, o sertão. Vão começar a dizer isso para você. Lá o sertão. Eu lembro uma fase que eu estava trabalhando num lugar e começaram a levantar coisas que eu não acreditava dentro dos meus princípios. E aí começaram a dizer, mas também, né? Eu nem era pastor, hein? Também é o pastorzinho. E na época, gente, eu me irritava com isso. Falei, tá lá, tá querendo me tirar. Tá querendo me menosprezar. Queria discutir, queria xingar, queria fazer um monte de coisa. Mas se hoje estivessem falando isso, eu ia olhar e falar, não é que você tá certo? Entende? É a forma que nós acreditamos na verdade. Aquilo que nós entendemos como verdade não vai nos afetar. Então, em nome de Jesus, vamos nos entregar à verdade que liberta. E essa verdade é Cristo Jesus. Nós antes vivíamos numa régua na qual nós não podíamos andar nem para a direita nem para a esquerda. Depois que Jesus morreu, Ele disse para você, se você for para a direita, você pode ter problema. Então, filho, vamos ali junto comigo? Vamos junto. Antes, a gente não tinha um consolador. Hoje nós temos e o consolador está dentro de nós. Eu não preciso mais de um profeta. Eu não preciso mais de um intermediador.
Antigamente nós tínhamos isso, hoje não. Hoje é só nós estarmos na presença do Senhor, é só nós nos ajoelharmos, é só nós dizermos: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? E Ele vai falar com você. Poxa Deus, eu nunca ouvi sua voz, como eu já ouvi gente perguntando para mim: pastor, como eu faço para saber a voz de Deus? Para você saber a voz de Deus, você precisa se relacionar com Ele. Se eu fechar o olho e eu estiver em qualquer lugar e a Jaque falar qualquer coisa, eu sei que é ela. Porque eu me relaciono, eu tenho intimidade. Se você não está ouvindo a voz de Deus, é porque você não está se relacionando. É porque você não está se aprofundando. É porque você não está querendo enxergar a verdade. E essa verdade te liberta. Quando você é livre, você é cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus, vamos sair da inércia, vamos sair da mentira, vamos moldar o nosso caráter em Cristo Jesus e vamos começar a aceitar a verdade que nos liberta. E essa verdade, ela vai vir como correção ou não, mas da forma que ela vier, eu vou dar glória a Deus por isso, porque o que eu só quero é viver na presença de Deus. É isso. Então, em nome de Jesus, vamos sair da inércia, vamos sair do ego. E eu quero te dar esse desafio nessa semana. Você vai chegar para alguém que você ama e vai aceitar essa palavra de Deus para a sua vida. E você vai chegar nessa pessoa e vai dizer: o que eu preciso melhorar que você está enxergando? Ou o que eu faço de errado que eu não estou vendo? E em nome de Jesus, você vai ouvir e você vai ser liberto. Está pronto para ouvir que você é egoísta? Está pronto para ouvir que você é vaidoso? Está pronto para ouvir? E, gente, vamos ser muito sinceros. Na maioria das vezes, o que nós precisamos ouvir são coisas que a gente já sabe. Só que a gente não quer admitir. Ei, enquanto você não vive a verdade, as pessoas que nós mais amamos sofrem. Você sabia que tem gente que você ama, que está sofrendo porque você não assumiu a verdade? E está nos detalhes, irmãos. Está nos detalhes. Pode ter certeza, no momento que você ouvir a verdade, e essa verdade te libertar, você vai ter uma noite de sono que você nunca teve. Você vai tirar um peso gigantesco sobre a sua cabeça, sobre as tuas costas. Não vai ter quiropraxia que te deixe tão aliviado como saber essa verdade. E nesse momento que você ouvir a verdade, o Espírito Santo de Deus vai fazer através da sua vida sinais e maravilhas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Só para finalizar, o Senhor falou comigo recentemente. Vou usar do que eu estou falando aqui em cima. O Senhor falou comigo recentemente. Há um tempo atrás, Deus falou sobre arrogância. E já faz uns 2 anos nisso aí, não já? E eu estou trabalhando arrogância. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, o que mais eu preciso saber? O que mais? Quero mudar de estágio, mas se eu não estiver pronto, tudo bem, mas eu quero saber o que mais. E o Senhor não falava. Eu falei: caramba, se o Senhor não falou, então é porque eu ainda estou ruim na ideia. Então deixa eu continuar aqui. E aí, recentemente, aconteceu uma situação comigo. Aconteceu um momento chato. E ali eu fiquei muito bravo com a situação. E aí, no momento que as águas acalmaram, o Espírito Santo falou: tá aí um novo estágio. Falei: o quê? Agora eu vou trabalhar em você a ideia de não merecimento, de não reconhecimento. Você está esperando a aprovação dos outros. Você está querendo agrado. Irmão, sendo muito sincero, você que está de frente, você desce. Aí você está pregando a palavra. Aí, naturalmente, alguns irmãos chegam e falam: ô pastor, que palavra abençoada.
O Espírito Santo falou assim, eu quero trabalhar com você aí. Porque a situação que aconteceu comigo, aconteceu nesse ponto de dizer se eu estava ou não fazendo o que deveria ser feito. E aí, dentro de mim, falou, como assim? Estão reclamando comigo do que eu estou fazendo, tá colocando em xeque a minha capacidade? Olha só, deveriam estar me agradecendo. Deveriam estar olhando e dizendo, ué, que benção. Deus falou, eu vou te quebrar. Para acessar, você precisa não ter esse sentimento no teu coração. Eu falei, amém. Aí eu comentei esses dias com a preciosa nossa. Porque, assim, como que você faz para tratar essa ideia de reconhecimento? Tendo reconhecimento. Entende? Aí Jesus fala, tá Deus, tá. Então quando a pessoa vier, um exemplo. Parabéns ali pelo som, ficou muito bom. Como que eu faço? Fala, não, ficou não. Ou, sei lá, como que eu faço para aceitar? Obrigado, Deus abençoe. Não sei. Como que eu faço? E eu comentei isso que eu ainda tô meio assim. Então a pessoa, parabéns pelo sonho, não sei o que, amém? Entende? Judas, ele ficou com o dinheiro, com a tesouraria do ministério de Jesus, porque ele tinha problema com dinheiro. O Senhor falou para mim, se tiver que você fechar a sua boca e nunca mais falar, eu sou Deus para fazer isso acontecer. Aí minha esposa, sem saber de nada, olha para mim em casa e fala assim, amor, se você tivesse que largar eu e os meninos, se Deus mandasse, você largaria? E eu estava tomando banho. Aí eu olhei para ela. Não. Tem contexto, gente. Tem contexto. Não é doida, não. Tem contexto. Aí ela olhou, ela falou isso para mim dentro do contexto. Entendeu? Aí ela olhou para mim, ela falou isso, eu falei, amor, se fosse uns dias atrás, eu diria para você que eu jamais abandonaria vocês por nada do Senhor. Mas, desses dias para cá, Deus tem falado para mim que eu só vou viver as coisas do Senhor. Eu só vou ter um relacionamento profundo. Vocês só serão cuidados se o meu coração estiver totalmente entregue a Ele. Então, se Deus mandar e disser, diga sim ou diga não, eu direi. Pastor, parabéns por isso. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso? Você tem esse desafio essa semana. Deus vai te incomodar essa semana, na onde você estiver. Você precisa perguntar para aquela pessoa que você ama o que você precisa melhorar. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar. Nessa oração, não é só eu, tá? É você junto comigo. Você vai falar para Deus o que está escondido aí, as 7 chaves. E você vai dizer para Ele. Ele sabe. Você precisa falar. Você precisa dizer. É ação. Primeiro passo para ser livre é tomar atitude, é ter atitude. Amém? Feche teus olhos. Senhor meu Deus. Os teus filhos nesta noite estão aqui, Pai. O Senhor falou comigo durante todos esses dias. E Pai, eu não quero mais ser escravo do pecado. Até hoje, todas as minhas decisões, sem o Senhor, fracassaram. Pai,
que as nossas decisões nesta noite venha ter o teu aval, venha ter a tua palavra, venha ter teu sim, o teu não. Chega, Pai, de nós tomarmos